Muito bem, nós estamos aqui para a parte 2 do estudo. Eu sou o pastor Mário Teixeira, nós estamos estudando a introdução do livro do Apocalipse. Então nós estamos hoje só falando da introdução, nós não estamos lendo literalmente o livro, hoje só falar de assuntos referentes ao Apocalipse. Então isso aqui vai ser para nós muito interessante. Bem, para nós entendermos o Apocalipse, é bom nós entendermos sobre as escolas de interpretação desse livro. Então, quais são as escolas, as principais escolas de interpretação? Primeiro, nós temos a escola preterista. O preterismo, ele afirma que o Apocalipse já foi cumprido nas lutas dos judeus e dos primeiros cristãos e nas conquistas da Grécia e Roma. Então, para o preterista, as profecias literalmente já se cumpriram. Não há mais profecias para se cumprir. Todas elas já se cumpriram no passado. Então, essa interpretação é uma interpretação apenas no intuito do que já aconteceu na história. Por exemplo, quando se fala de grande tribulação, literalmente os preteristas falam que a grande tribulação aconteceu com a perseguição dos cristãos pelos imperadores romanos. A segunda escola é a escola histórica. A escola histórica. Existe a histórica que nós chamamos clássica e tem a histórica que ela vem com um pouquinho mais de, de simbologia, mas a histórica insiste que as profecias do livro estão sendo progressivamente cumpridas e que a maior parte foi cumprida desde na época de Jesus Cristo. Por exemplo, Mateus capítulo 24, nessa interpretação histórica, apenas envolve os crentes judeus, porque fala da queima de Jerusalém, da destruição do templo no ano 70 e muitas outras coisas que você que está estudando a história da igreja comigo nos outros estudos, depois vai aprender sobre essa questão. Terceira escola espiritual. Essa escola crê que o Apocalipse representa um conflito espiritual entre Jesus Cristo e Satanás, entre o bem e o mal. Então isso aqui é uma espiritualização dos textos do Apocalipse, que ali é apenas uma batalha espiritual, que não acontece de forma física, não tem muita sustentabilidade esse tipo de pensamento. E por último, a escola futurista. Essa escola acredita que o Apocalipse é ainda o futuro, isto é, que os 3 primeiros capítulos descrevem a igreja na presente era, que era a igreja que fala da igreja do tempo de modo geral, fala da igreja de modo geral, e será cumprido, e o restante será cumprido após o arrebatamento da igreja. Este é o método mais lógico e bíblico da interpretação do livro, conforme o significado literal da linguagem, da escritura. Então, devido à consideração e à construção gramatical. Então, dentro da escola futurista, nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas há aqueles que creem que a igreja estará aqui quando a grande tribulação acontecer.
Então vamos falar um pouco aqui da questão da literalidade do livro. O livro do Apocalipse é amplamente conhecido tanto pelo seu conteúdo literal quanto simbólico. Então, exigindo uma abordagem cuidadosa com a sua interpretação. Então é preciso ter muito cuidado para interpretar os textos do Apocalipse. Eu lembro que muita gente acreditava que o Apocalipse era um livro de terror, porque quando fala de dragão, quando fala de bestas, era um livro de terror, mas não, ali são apenas imagens simbólicas, são figuras simbólicas. Então a gente tem que entender o que representa cada uma dessas imagens. E isso nós aprendemos lendo o livro e buscando dentro da própria Sagradas Escrituras o significado de cada um desses símbolos. Então a ideia central é que sempre que possível as passagens devem ser entendidas literalmente. Isso significa que as palavras e frases devem ser interpretadas de acordo com o seu sentido comum e direto, a menos que essa interpretação seja claramente improvável e viole os princípios da retórica e desafie a razão espiritual ou entre em contradição com outras partes da Escritura. Então temos que tomar cuidado para que a interpretação não seja uma interpretação que entre em contradição com a Bíblia. Então, esse estudo do Apocalipse não é um estudo que eu vou induzir você a crer na minha forma de interpretação, não vou especular algumas coisas que são especuladas por grandes escatólogos, não. Eu vou falar da Bíblia por si, dentro da própria Bíblia, o sentido real do texto. Por exemplo, quando o Apocalipse fala 7 igrejas, a interpretação literal sugere que elas são, de fato, 7 comunidades cristãs específicas na Ásia Menor. Então, quando fala ali das 7 igrejas, está falando daquelas igrejas que estão ali no Apocalipse. As igrejas de Éfeso, as igrejas de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Sarde, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. Então, todas essas igrejas eram especificamente igrejas literais, igrejas que existiam na época do apóstolo Paulo. No entanto, quando o livro menciona criaturas com múltiplos olhos ou cabeça, a interpretação literal pode ser impraticável ou até absurda, porque não tem como falar que um dragão vai aparecer no final do tempo e destruir a humanidade. É lógico que quando se fala de dragão aqui, está falando numa figura de linguagem, e está fazendo uma representação de um algo que é poderoso, que é veloz e que é sagaz, que é o dragão. Então, literalmente, que dragão ele tem um símbolo do próprio Satanás. Nesses casos, uma interpretação simbólica é a mais apropriada, onde os símbolos representam as realidades espirituais ou morais mais profundas do livro do Apocalipse. Então, estamos aqui, essa é a nossa segunda parte da nossa introdução. Daqui a pouco a gente volta para